Tribunal Federal, a gente tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade em relação a essa questão do decreto quilombola, tá certo? E o placar hoje é um placar de empate, né? Existe um voto pela inconstitucionalidade, que é do ministro César Peluso, já aposentado, e um voto pela constitucionalidade do decreto, que é o voto da ministra Rosa Weber, e atualmente o processo se encontra parado com vistas para o ministro Dias Toffoli. Esse julgamento no Supremo, ele é o que vai resolver a situação quilombola como um todo, tá certo? O que a gente está julgando aqui é um incidente de inconstitucionalidade em relação à ação de desapropriação, cujo efeito, em regra, vai ser somente entre as partes que estão ali envolvidas, ou seja, a comunidade Acauã, INCRA e os proprietários. Contudo, nós devemos acompanhar muito bem e com muita atenção o que está acontecendo, porque isso cria um precedente muito sério no âmbito da quinta região, que, como a Elizabeth colocou aqui muito bem, né, a quinta região envolvendo estados, desde o Ceará até Sergipe, é onde se processa os maiores números de processos administrativos referentes à regulação fundiária quilombola. Se eu anotei bem, foram 954, o Nordeste como um todo, né? Perfeito, ou seja, quase 50% de todas as regulações fundiárias quilombolas no Brasil. E eu quero crer, Elizabeth, Lidiane, todos mais aqui presentes, que a Procuradoria-Geral Federal está fazendo muito bem o seu trabalho nisso aí. Tanto que tivemos sucesso no primeiro grau, não é? Tanto que a Lidiane, o pessoal das ONGs, o pessoal das comunidades também, que estão devidamente organizados, estão em contato praticamente direto com nossa colega Priscila, que é a procuradora da Procuradoria Regional Federal da Quinta Região, que é quem está acompanhando esse processo em Recife. Vale lembrar, pessoal, que esse processo, esse incidente, ele iria ser levado para o plenário já no ano passado, né? E, por essa ocasião, já houve um trabalho de corpo, de campo, né, com todos os desembargadores do TRF5. Isso no ano 2016, já no segundo semestre de 2016. Sendo que, à época, o relator, o senhor desembargador Edilson Nobre, resolveu tirar de pauta, em tese, para esperar o julgamento do Supremo. Contudo, esse julgamento não ocorreu. E não sei por qual motivo ele sentiu a necessidade de levar esse processo para o conhecimento do plenário, né, para que eles possam tocar aí essa demanda individual. E é sempre importante lembrar, pessoal, o desembargador Edilson, ele não pode decidir sozinho uma inconstitucionalidade de lei. Tá? A própria Constituição Federal proíbe isso. Ela fala que, em sede de tribunais colegiados, sempre vai ter que afetar aquela decisão ou para o órgão especial ou para o plenário do tribunal competente. No nosso caso específico, como o tribunal é um tribunal pequeno, somente 15 desembargadores, então essa questão já é levada para o pleno. Então, a nossa meta, para todos os presentes aqui, é a gente convencer os 15 desembargadores da constitucionalidade desse nosso decreto de regulação fundiária quilombola. Inclusive, eu estava até conversando aqui com alguns colegas, né, novos colegas e colegas mais antigos também, que, se Deus quiser, vão virar amigos, né, nessa árdua luta, que é essa militância mesmo pela regularização fundiária quilombola, indígena, enfim, né, pela efetivação dos direitos humanos nesse nosso suposto Estado democrático de direito, né? Porque muito me assusta, senhores, nós temos direitos, principalmente esses direitos à terra, tanto indígena como quilombola, que eles têm um patamar constitucional, eles estão expressos na nossa Carta Maior. E não sei por que cargas d'água, apesar disso veicular um direito fundamental, essa garantia da terra, do acesso à terra, do usufruto à terra, nós temos essa dificuldade de efetivar essas políticas públicas aqui no Brasil. Então, imagine os senhores, se nós temos esses direitos expressos na Carta Magna, imagine todas as outras comunidades tradicionais que não têm esse privilégio que nós temos aqui, em relação principalmente a indígenas e quilombola. Lembrem-se, senhores, quando a gente lê lá a nossa Constituição Federal, e isso eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que está aqui presente, para todo mundo que milita nessa área de direitos humanos, lê pelo menos até o artigo 5º, que já é muito grande. A Elizabeth já tem 75 incisos, a gente já fica um pouco perdido, tá certo? Mas quem fizer essa leitura aí, no artigo 1º, a gente já se depara sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, do nosso Estado Democrático de Direito. Dentre eles, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. E pluralismo político, para os que estão aqui presentes, não tem nada a ver com representação política. Esse pluralismo político que nós chamamos é pluralidade étnica, social, cultural, racial, econômica, histórica, etc. A nossa sociedade é uma sociedade plural. E essa pluralidade étnica que nós temos,
ela tem que ser vista como uma soma e não como uma subtração. E os direitos eles têm que ser respeitados de acordo com o titular específico e preciso desses direitos, de acordo com as particularidades de cada indivíduo, seja ele um pensador, não é, conformado com a situação atual ou não, seja ele quilombola, seja ele indígena, seja ele caiçara, seja ele raizeiro, só para a gente enunciar outras comunidades tradicionais aqui desse nosso estado. Então, senhores, para quem estudar o comecinho da nossa Constituição, vai ver que está lá expresso uma pequena veiculação no artigo 5º, parágrafo 4º, que diz que toda norma veiculadora de direitos fundamentais ela tem eficácia plena e imediata. E, senhores, para que prescrever, para que prever na Constituição Federal esse pleno acesso à terra, tanto indígena como quilombola, se não for para que você possa efetivar uma igualdade moral decorrente de uma violência histórica que foi feita com todas essas duas populações tradicionais? É evidente que se trata de um direito fundamental. Isso não depende de qualquer regulamentação. Existe, e eu gostaria de que existia no direito essa discussão de norma constitucional de eficácia plena e de eficácia limitada. Mas, quando eu aprendi direito, a norma constitucional de eficácia limitada era aquela norma que descrevia o direito e, lá no final, tinha uma vírgula dizendo a forma da lei. Quando eu leio o artigo 68, lá do finalzinho da Constituição, né, quando a Constituição acaba, ela começa de novo, viu? Para quem não conhece a Constituição. A ADCT, uma norma transitória, ou seja, a situação quilombola no Brasil já era para ter sido resolvida, porque é uma norma de transitoriedade, por uma situação de plena efetivação do direito. E quando eu leio lá o artigo 68 da ADCT, ele não fala nada numa lei que vai vir a regular esse dispositivo. Por que não, senhores? Porque é uma norma constitucional de eficácia plena, tá certo? E como é que o Estado brasileiro regulamenta a questão de terra no Brasil? Muito simples, via desapropriação, seja ela de utilidade pública, que não é o nosso caso, ou de interesse social. E o que a nossa Constituição Federal criou foi simplesmente uma nova hipótese de desapropriação por interesse social. Então, para mim, a questão ela está clara. E se ela não estivesse clara, e aqui eu já estou adiantando um pouco dos nossos argumentos que já foram veiculados, e para quem teve interesse, são praticamente de conhecimento público, né? Além disso, nós temos a superveniência de outras normas. A Convenção 69 da OIT, que, na verdade, ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.051. Sabe qual é a data, dona Elizabeth, da Convenção 69, internalização? Sei. Dia do Índio, 19 de abril de 2004. Então, a gente tem aqui uma superveniência de uma regulamentação desse decreto, se por acaso ela é necessária, porque ela não é necessária. E, mais modernamente, com o Estatuto da Igualdade Racial, nós vimos que ele trata novamente a questão da regulação fundiária quilombola. Então, senhores, a mim me parece que a situação ela é cristalina, que a constitucionalidade do decreto ela deve prevalecer. E tenho certeza, os senhores aqui presentes, que no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, no âmbito de todos os procuradores que estão empenhados na defesa dessa norma, nós temos praticamente uma convicção de que o pleito não será favorável, porque decidir contra a constitucionalidade do decreto 4887, senhores, é simplesmente decidir pela inconstitucionalidade, decidir contrariamente ao direito humano. É, plagiando aqui minha nova amiga Elizabeth, né, um verdadeiro retrocesso social. E, sinceramente, senhores, de retrocesso nós já estamos cheios. Obrigado. Muito obrigado, doutor Lívio. Eu quero chamar para compor a mesa o Laércio, que representa... Aécio Lima, que é lá da Serra de Porto Alegre e que não tinha sido chamado porque estava a caminho, que representa aqui a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas. E quero chamar, eu não sei como é que nós vamos fazer aqui não, mas a senadora Fátima Bezerra, que chegou aqui agora. A senadora Fátima está com a agenda para lá de puxada, mas fez questão de passar aqui. Deu um jeito aqui para Fátima sentar aqui, ela vai acompanhar um pouquinho a nossa audiência.
E aí, enquanto Fátima se ajeita aí, eu vou convidar para fazer uso da palavra a doutora Gabriela Rodrigues Santos, que representa a Comissão Pastoral da Terra Nordeste 2, que veio lá das terras de Pernambuco. Quer falar primeiro? Você quer falar? Viu, Eduardo? O pessoal está dizendo que é você primeiro aqui, viu? Aqui a... Primeiro os homens, a mulher manda. Aqui Elizabeth e Lidiana que manda aqui. E aí disseram para mim, Eduardo, que é você. Eduardo é professor, Eduardo Fernandes de Araújo é professor da Universidade Federal da Paraíba. Enquanto Eduardo chega lá, eu vou aqui registrando as entidades. A comunidade quilombola de Sítio Pavilhão está aqui presente. Comunidade quilombola de Capoeiras. Comunidade quilombola de Grossos. Comunidade quilombola Boa Vista dos Negros de Parelhas. Comunidade quilombola Negros do Riar de Currais Novos. Comunidade quilombola Moita Verde. Que mais? Qual mais entidade? Que deu o povo de Nova Descoberta? Nova Descoberta. Comunidade quilombola Nova Descoberta. Comunidade quilombola Acauã. Cadê o povo de Acauã? Comunidade quilombola de Macambira. Comunidade quilombola de Gamileira. Quem mais? Pavilhão eu já falei. Foi o primeiro. A comunidade Santo Antônio, que foi o primeiro que chegou aqui, inclusive, olha, lógico. Macambira eu já falei. Jatobá, cadê o pessoal de Jatobá? Pessoal, cadê o pessoal? O que mais tem? De comunidade não, comunidade quilombola. Então vamos aqui na ordem. Quero registrar a presença de Joabson Emanuel, representante do prefeito de Currais Novos, que é da comunidade lá dos Negros do Riacho. A Sayonara de Jesus, do Centro Acadêmico do Curso de Ciências Sociais da UFRN. A Lidiane Freire, do Fórum Potiguar de Economia Solidária. José Mateus do Nascimento, do NEGEDI e FRN. Francisca Luziene, da Comissão de Território de Terreiros, Território de Terreiros. Babá Cláudio, que estava na lista, mas já falou ali, já vou falar o nome dele. Ludijânio, que é o secretário estadual de combate ao racismo do PTRN. Luiz de Oliveira, do Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem Terra, de João Câmara. A Mônica, da Secretaria, da CESAP, da Secretaria de Educação. A Juliane Ribério, a coordenadora geral da AMA do Rio Grande do Norte. Gutenberg Medeiros, da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande do Norte. A Divaneide Basílio, da Secretária de Mulheres do PT. A professora Oana Caju, do Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido, lá da UFESA, não é isso? Isabel Cristina Torres, do Conselho Tutelar Leste de Natal. O diácono Francisco Adilson, representando aqui Dom Jaime, o setor social da Arquidiocese de Natal. A Jéssica de Moraes, que é assessora do mandato da vereadora Natália Bonavides. A Camila Ambrósio, que é do Núcleo de Ação Social e Cidadania de Mãe Luísa. O pessoal de Nova Descoberta eu já falei aqui. Lauringrid, é isso? Laurinha. Eu chamo ela de Laurinha Ingrid, olha. Da Coletivo de Negras da Periferia, com a Maria. O pessoal de Cajazeiro de Santo Antônio. Bom, o que mais? A Juliane Ribeiro, da Associação de Mulheres do Axé. A Iara, que é a coordenadora do Diretório Central dos Estudantes do Rio Grande do Norte, da UFRN. A Daniele Nunes, a secretária da Juventude do PT Natal. Josiane Bezerra, presidente do PT de Parnamirim. André Braga, assessor técnico quilombola do INCA e que acompanha muitas entidades negras aqui, né? Que mais? Cadê o pessoal do Levante? Está aí? O pessoal do Levante que está aqui. O Cláudio já falei, né? O senhor Tiago Torbi,
da Comissão Pastoral da Terra de Pernambuco, que está ali, a Marluce Melo, da Pastoral da Terra do Nordeste, Ivaneide Paulino, do Nascimento do Núcleo Jurídico Negro do Rio Grande do Norte, representando a Quilombo, a Giselma, que é da representação também de Quilombo. É isso. E tanta gente que eu não citei ainda, eu trago que eu vou... Isso tu ficou aí, foi? Tu ficou aí sentado aí, foi? Então... Então, professor Eduardo, por favor. Viajei por tantos mares, atravessei tantos mundos, tornei-me um deus, uma deusa desterrado, desterrada, dentro de outro terreiro. Um a um perdi meus reinos, meus tesouros, meus assuntos, mas serei um deus, uma deusa guerreira, mesmo que num navio negreiro me leve para o outro mundo. Sou Oxum e Iemanjá, sou os ventos de Iansã, beleza, força, coragem, todas na mesma viagem. Vem junto Obá e Nanã, sou Ogum, sou Xangô, sou Oxóssi caçador, ferro, fogo e paciência, levados para a terra estranha, sem hoje, só amanhã. Orixás é uma letra de uma música de Chico César, que a poetisa Alice Ruiz declamou num determinado show, e que é com essa abertura que eu gostaria de começar meus comentários com vocês hoje. Primeiramente, salve Dandara. Salve Dandara, Baiano, Rei Miguel, Ianga, Bencos, Birraio, Juan Bolas, Macandal. Talvez vocês olhem e pensem quem são esses nomes. São lideranças da Venezuela, da Bolívia, do Brasil, das Ilhas de São Domingo, no Haiti, lideranças da Jamaica, que entre os séculos XVI e XIX, diante da feroz opressão e da escravidão na América Latina, se organizaram assim como vocês hoje aqui das comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte. São pessoas comuns, são pessoas, agricultores, agricultoras, trabalhadores e trabalhadores, que resolveram tomar o destino e fazer esse destino acontecer, como nessa audiência e nas atividades que vão decorrer antes desse julgamento, a gente tem certeza que esses antepassados estarão junto conosco. Nesse sentido, também saúdo aos componentes e às componentes da mesa e do público, em nome de Lidiane Apolonário, da comunidade de Acauã. Assim como agradeço a oportunidade de estar nessa Casa Legislativa ao deputado Mineiro. Meus comentários vão ser rápidos, sucintos. A Gabriela, advogada da CPT, vai fazer mais comentários sobre a questão jurídica. O meu papel hoje aqui é tentar trazer também um elemento que eu acho essencial quando a gente fala da questão quilombola, da questão indígena, da questão dos povos e comunidades tradicionais, que é da memória coletiva, da identidade, do território. Elementos esses que compõem o tripé de sustentação da luta que emana desses antepassados. São essas lutas que cotidianamente vocês travam, que nós travamos em nossos espaços de atuação, que estão no enfrentamento cotidiano contra uma sociedade que, historicamente, impõe ofensivas físicas, simbólicas, psicológicas contra todos esses grupos. O que está em jogo, pessoas aqui presentes hoje, e aquelas que estejam nos vendo em outros locais, o que está em jogo é uma disputa de narrativa de fatos, de horizonte de sociedade. Na atualidade, convivemos no plano local e global com uma sociedade que tem sanha de sangue, flerta com fascismo, com eugenia, vibra com o extermínio da população negra e aprisionamento. O machismo, o racismo, o capitalismo, o individualismo e demais formas de opressão avançam golpeando cotidianamente a democracia. Nesse jogo de forças que repercute do cotidiano, e como essas pessoas tentam impedir, toda vez que os grupos, movimentos sociais, comunidades se levantam em busca dos seus direitos, esse eixo do mal advoga em suas petições e em falas públicas. Não vamos esquecer recentemente o deputado Bolsonaro, quando tratou sobre a questão indígena e quilombola, não passarão
Contra essas comunidades se levantam teses esdrúxulas contra a autodeclaração, contra o acesso à propriedade coletiva. Tentam destruir o que prevê a Constituição de 88, a Convenção 69, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e o nosso Decreto 4887. Esses grupos, logo após a feitura do Decreto 4887, como bem lembrou o procurador aqui, entrou com ação no STF. Esse grupo tem nome. É o Partido Democrata, é a Sociedade Rural Brasileira, é a Associação Brasileira de Celulose e Papel, é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é a Confederação Nacional de Indústrias. Qual é o projeto de sociedade desses grupos? É esse projeto de sociedade que a gente quer? A questão da ADI e o que está em jogo no caso de Acauã, assim como teve no caso de Paiol, da Telha, lá no TRF-4 do Rio Grande do Sul, da Comunidade do Paraná, é que não podemos mais aceitar o retrocesso de direitos. Não é possível mais que esse eixo do mal imponha uma agenda que recentemente todos e todas aqui acompanharam, que tentam intimidar não só as comunidades indígenas, quilombolas, sem terra, poceiros, etc. Tentam intimidar os órgãos do Estado, que têm por missão fazer essa política funcionar. O relatório final da CPI, do INCRA e da FUNAI demonstra de que forma eles tentam criminalizar técnicos, assessores, procuradores da República, lideranças, gestores. O ataque é de todos os lados. A unidade que a gente está constituindo, nesse momento, em torno de Acauã, tem que servir enquanto bandeira para atravessarmos esse momento. É um momento no qual, como lembra o professor José Geraldo de Souza Júnior, da UNB, romper com a cultura de favor por uma cultura de direitos. É isso. Esse é o momento histórico no qual as alianças que se colocam ao nosso dispor, seja nas universidades, nas instituições, nos movimentos sociais, nos seus locais de atuação, na militância dentro da universidade, fora dela, nos terreiros, em todos os espaços, tem que entender que esses povos que foram trazidos escravizados de África, de todo o continente africano, falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes, tinham culturas diferentes, tinham aspectos e fenótipos diferenciados e se juntaram em torno de uma unidade, o amor pela liberdade. Cada quilombo é uma transgressão ao sistema colonial e hoje deve ser encarado como um amor à liberdade, à defesa do território e de sua própria identidade. Lembro da inteligência do Ailton Krenak, uma liderança indígena bastante conhecida, que ele disse que para a gente agir, é também preciso a gente descolonizar o nosso pensamento. É preciso a gente vencer a primeira barreira territorial que temos, que está na nossa memória. É essa a primeira barreira que a gente está enfrentando aqui hoje. Dentro de um órgão que representa o sistema legislativo, junto ao TRF, junto ao STF, nas reuniões das associações, nos grupos que se articulam, sejam virtualmente ou fisicamente, para propor uma resistência contra o retrocesso de direitos. Nessa disputa temos diversos aliados. Eu já estou concluindo, que o meu tempo é exíguo aqui, mas não poderia deixar de citar algumas organizações parceiras que, junto com demais aqui do Rio Grande do Norte, têm apoiado em nível regional e nacional a luta de Acauã contra a possibilidade da inconstitucionalidade do Decreto 4887. A Terra de Direitos tem sido uma parceira para todas as horas, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a Comissão Pastoral da Terra, né, a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação Quilombola, né, tantas outras organizações que têm se colocado à disposição nesse momento para fazer esse enfrentamento. Encerrando minha fala, eu gostaria de citar uma quilombola, a Givânia Maria. Que não pôde estar presente aqui hoje com a gente, mas dia 20 vai estar lá em Recife e a gente espera que possamos, né, acompanhar o que está acontecendo também com as reflexões dela. Givânia Silva Maria, quilombola de Conceição das Crioulas, professora da Rede Municipal de Salgueiro, em sua dissertação de mestrado sobre Conceição das Crioulas, defendida no mestrado na UNB, que o título era Educação como Processo de Luta Política, a experiência de educação diferenciada do território quilombola de Conceição das Crioulas. Nessa dissertação, ela diz que o projeto de educação deve ser encarado como luta pelo reconhecimento de políticas públicas, de acesso ao território, de vivência de identidades e um local de exercício de memória.
Creio que seja isso, deputado, que essa audiência faz hoje. Como disse anteriormente um pedagogo pernambucano, que não é o Gilberto Freire, porque era sociólogo, mas o Paulo Freire, que dizia que todo ato pedagógico é por si só um ato político. Façamos a boa política. Obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo. Vamos dando prosseguimento, vamos chamar agora para fazer uso da palavra a Gabriela Rodrigues Santos, que representa a Comissão Pastoral da Terra, Nordeste 2, Pernambuco. Por favor, Gabriela. Baixar aqui um pouquinho, que o Eduardo é um pouquinho mais alto que eu. Gente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome da Elizabeth, né? Essa liderança tão forte das mulheres negras aqui em Natal, que minha nova amiga também, assim como do Dr. Lívio. Agradeço muito ao convite, inclusive ao deputado. E eu queria conversar um pouco, é mais aqui uma conversa com vocês. Eu acho que quando eu converso um pouco com Lidiane e com outras lideranças quilombolas sobre esse processo, muitas me trazem a dúvida sobre o que é isso, o que é esse incidente de inconstitucionalidade, o que é que isso traz, como é que isso está nesse processo, como é que isso acontece, e muita gente realmente não está conseguindo entender o que é essa situação. Acho que o Dr. Lívio apresentou vários elementos aqui, e eu queria poder explicar um pouquinho mais, porque eu acho que algumas pessoas ainda olharam para mim com um olhazinho meio vazio, de quem ainda estava com algumas dúvidas. Então, é mais nesse sentido. Minha fala não vai ser tão bonita quanto a de Elizabeth, mas eu espero que ela possa contribuir, porque vocês precisam entender, vocês realmente precisam entender o que é que está acontecendo e o que é que isso pode implicar. É muito importante. E eu peço para que todo mundo que estiver aqui hoje, que possa ouvir essa fala e que possa compreender, assim espero, o que eu vou tentar passar para vocês, que possa replicar isso, para que as pessoas, quando ouvirem falar que o decreto 4887 está sendo atacado, possam entender o porquê e que a gente realmente, eu e falo em nome da Comissão Pastoral da Terra e os outros movimentos, inclusive os que Eduardo citou, e tantos outros que não puderam entrar nessa parceria, mas de longe eles estão sim nos apoiando no Brasil inteiro, todos entendem pela constitucionalidade do decreto. Então, voltando um pouco para o que o Dr. Lívio tinha informado, a Elione Justino de Freitas e o Manuel de Freitas, que são os proprietários da Fazenda Boa Sorte, é isso? Isso, né? Boa Esperança, desculpa. Da Fazenda Boa Esperança, eles fizeram exatamente isso. Quando eles receberam uma sentença que foi contrária a eles, daqui da Justiça Federal daqui do Estado do Rio Grande do Norte, que foi excelente para o povo de Acauã, eles recorreram. E aí, nesse recurso, eles alegam que esse decreto ele tem um vício formal. Eles dizem, de forma muito falaciosa, de forma muito mentirosa, exatamente, que esse decreto ele não poderia existir da forma como ele é. Aí, quando até aí a fala, eu noto que as pessoas... Mas por que, Gabriela, ele não pode ser dessa forma? Por quê? Qual o problema que eles dizem que existe nesse decreto? Eles dizem que esse decreto, ele toma... Está dando para todo mundo ouvir? Porque eu tô... Eles dizem que esse decreto, ele toma o lugar do que deveria ser uma lei. Porque o que acontece? É como se a Constituição está aqui em cima. E as normas que são consideradas constitucionais estão aqui em cima. Que pode vir da Constituição, ou, no caso, esse ADCT, que é o artigo 68, que trata sobre a titulação das comunidades quilombolas. Então, deveria, segundo ele, uma lei explicar esse artigo 68. Como bem falou o doutor Lívio, a gente entende que não. Esse artigo é muito claro. Ele trata de um direito fundamental. Ele não precisa, de forma alguma, de uma lei que explique. Então, esse decreto, na verdade, ele não vem para explicar a Constituição. Então, ele não pula essa competência. Porque se houvesse a necessidade de algo que pudesse complementar ou explicar a Constituição, deveria ser uma lei. Mas a gente defende que não precisa disso. O decreto
ele vem, na verdade, para trazer elementos para que esse artigo 68 ele seja posto em prática na prática. Mas ele é só uma questão de explicação, mas como que vai se dar essa titulação de forma administrativa? Como é que o INCRA vai proceder? O decreto 4887 ele está lá explicando. Então, por que é que essas pessoas, como, por exemplo, nesse caso, a Elione, e como está na ADI que está 3239, que está tramitando no STF, como também o doutor Lívio explicou. Eles tentam passar a imagem de que essa lei, veja que grave, de que este artigo 68, ele não trata de um direito fundamental. De que esse artigo 68, entendam, aí vem a outra pergunta. Mas, Gabriela, o que é um direito fundamental? Porque a gente está meio perdido aqui. Direito fundamental seria todo direito que a Constituição trouxesse, ou que tivesse um caráter constitucional, de direito humano. Será que o direito ao território pelos quilombolas não é um direito humano? É isso que, de uma certa forma, ele afirma. Porque, como o doutor Olívio falou, todos os direitos fundamentais que estão na Constituição, eles têm aplicabilidade imediata. Aí, quando se alega que ele não tem aplicabilidade imediata, então ele não é um direito fundamental. Não é isso? E aí a gente valoriza e tem que entender qual é a importância de um momento como esse, de uma audiência pública que dá voz aos movimentos sociais, que dá voz às comunidades, que dá voz às pessoas que estão sofrendo na pele exatamente a não aplicabilidade de um decreto como esse. Por que a importância dele? Porque quem vai dizer o que é um direito fundamental? É só o direito? São só os juristas? É só o juiz que vai lá analisar a lei de uma forma simples e seca que vai dizer é ou não é constitucional? Não. Não, minha gente. Não.